Boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Para começar o programa de hoje, vamos falar sobre sucessão familiar com o nosso especialista, Otávio Scandelay. Boa noite, como vai, Scandelay? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, gente. Muito obrigado mais uma vez. Amigos todos, amigas todas, não é, Marcelo? Estão conosco sempre. Ontem à noite eu questionei-me e questiono você. Por que será que eu estou aqui falando, Marcelo, para essa plateia, para esse povo? O que me leva a estar falando aqui nesse tema, né, Marcelo? É uma boa reflexão, hein? Muito boa reflexão. E, ao mesmo tempo, eu também pergunto para você que está do outro lado, para que você responda, por que eu estou ouvindo esse cara? Tem isso. Sabe, gente, quer dizer, dentro dessa linha de raciocínio, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? Muito bem, a minha resposta eu vou dar para você, porque eu posso dar para você e você pode responder se você quiser, e até ligando para nós. Eu, como já falei aqui muitas vezes, eu digo para vocês, porque eu amo muito a vida, né, Marcelo? Opa! Eu tenho uma vibração, eu acho que a vida ela é algo assim esplendoroso, fantástico. Sempre gostei muito da vida. E também porque eu tenho muito medo da morte ainda. Tem isso. Opa, com toda certeza. E algum tempo passado nós lemos aqui do Pellegrini as 4 estações. Né? Que texto bacana, hein? Muito bonito aquele texto, que falou muito bem da nossa vida, da nossa existência. E a semana passada nós falamos sobre os dogmas. Eu quero hoje também reprisar um pouco sobre dogmas. Opa! Porque, então, por que eu venho falar aqui para você, meu camarada? Com tantas pessoas que tem aí nesse mundo de meu Deus, são quase 8 bilhões, e eu estou falando para você e você está me ouvindo. É uma simbiose. Muito bem. Havendo essa simbiose que ela precisa existir na nossa vida, assim é com você, pai e mãe. Opa! Se você, pai, se você, mãe, não tiver uma simbiose perfeita com o teu filho ou com a tua filha, ou com a tua esposa, se houver um entrave nesse caminhar, então há uma interrupção. Havendo a interrupção, há uma mudança de rumo. Então, pai e mãe, se faz necessário que esses dogmas, que aí está, todos, que aquela certeza, o preceito que a gente tem, mas ser pai é um pesadelo, é muito difícil. Tem muita gente que fala isso mesmo. É até um pecado. Eu ouvi algumas vezes minha mãe falar isso. Putz, esses filhos só me dão trabalho. Como se fosse um peso, né? Exatamente. Então, o dogma que nós estamos falando aqui, meus camaradas, irmãos e irmãs, é que, ao contrário, nós temos que mudar esse conceito de que ser pai e mãe é um privilégio. Eu também acho. É uma honra. A gente tem que ter essa tesão, essa vibração e poder transmitir para o teu filho, para a tua filha, camarada, que é bom viver, que é bom ser pai, que é bom ser mãe. Senão, que mãe, que pai que eles serão, que teus filhos serão quando eles forem pais. E possivelmente será um reflexo daquilo que você demonstrou. Com toda certeza. Nessa linha de raciocínio, por exemplo, uma das mágoas que eu tive do meu pai foi que meu pai nunca jogou bola comigo. Nunca chutou uma bola? Nunca chutou uma bola comigo. Meu pai foi muito austero, assim, presente, mas ao mesmo tempo ausente. E eu disse para mim, sempre disse, quando eu tiver filho, eu vou brincar com os meus filhos. Eu vou jogar bola com os meus filhos, eu vou puxar corda. Enfim, eu vou participar da existência dessa criança ou dessas crianças, porque é fascinante quando eu lembro algumas coisas que meu pai fez comigo, por exemplo, de dar a mão para mim, por exemplo. Olha, um gesto simples, né? Coisa mais simples desse mundo, mas que hoje tem um significado muito grande. Então, pai e mãe,
Por favor, não é comprando esse maldito presente que vocês compram muitas vezes aí, trabalha feito um louco para ganhar dinheiro para comprar um presente para o filho, um presente caro. Não é isso que gera memória, né? Absolutamente, isso aí não gera nada. Isso aí gera até um conflito. Às vezes é até melhor, pai, você e mãe, você pegar o teu filho, fabricar um carrinho com um carretel, qualquer coisa, mas participar do processo junto com a criança, junto com o teu filho, junto com a tua filha, conversando e tirando esses dogmas que ainda pairam sobre nós e principalmente até na questão, já falei aqui, até na questão da religião. Carece, pai, de você transmitir para o teu filho e para a tua filha a confiança, a fé em Deus. Senão... Porque aí não adianta religião nenhuma. Nenhuma religião vai resolver, porque o âmago, nós temos que, assim, quando nós fizermos o que fizermos, aquilo tem que sair aqui de dentro. Você entendeu, Marcelo? Entendi. Como se fosse assim uma coisa que brotasse lá do âmago e dissesse assim, cara, que tesão que foi você ter feito essa ação, que gostoso foi você ter podido falar o que você falou. Então, gente, é por isso que nós estamos aqui, podendo transmitir para você que você tenha graça pela vida, tenha prazer naquilo que você faz, naquilo que nós fazemos. Tudo que nós fizermos, nós temos que ter prazer, Marcelo. Senão é ruim demais. É ruim demais. Por exemplo, uma das coisas simples que me ensinaram, depois de grande, de manhã, por exemplo, quando eu estou fazendo de jejum, sentado à mesa, tá? É pegar a fruta, por exemplo, e sentir o cheiro da fruta. É gostoso mesmo. Cara, pouco de nós faz isso, porque a gente está numa corrida muito louca. Então você muitas vezes... Tem gente que nem tem fruta no desejo. Nem tem fruta, normalmente não o cara inclui. toma lá um cafezinho quando muito e vaza. Ora, o que ele vai ensinar para o filho dele? Absolutamente nada. Porra, que tem que correr, que tem que lutar, que tem isso, aquilo, mas e o amor? E esse tato, esse contato que precisa se ter com os nossos filhos, gente? Por favor, pai e mãe, determine um bom tempo na sua vida para você estar com o teu filho, com a tua filha, conversando com ele, mostrando das dificuldades que nós já passamos. E dizer para aquele filho ou filha, olha, aquela pedra ali eu já tropecei nela. Já tem a experiência. Você não precisa tropeçar nela, tropece numa outra pedra, mas não naquela. É isso mesmo. Então essa é uma das funções do pai e da mãe. Isso é o dogma, gente, é estar presente, na ação presente, junto com o teu filho, com a tua filha, e lembrando que a tua esposa é parte desse processo. Tá? Então forma-se um núcleo. Esse núcleo torna-se inquebrável. Entendi. Ok? Então, gente, é por isso que nós estamos aqui, para dizer para você, ame a vida, tenha paixão por tudo que tu fazes. Gente, mais uma vez, boa noite, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferir o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos falar um pouco com o gestor empresarial Carlos Pellegrini, que assumiu a presidência da Arolon, Associação dos Rotarianos de Londrina. Como vai? Tudo bem, Pellegrini? Tudo bem, Marcelo. Uma boa noite para todos, né, os telespectadores. Boa noite para você. Com grande alegria e satisfação que assumimos esse grande desafio, né? Me sinto bastante honrado em estar à frente dessa associação que representa todos os rotarianos da cidade de Londrina. E é importante, antes de tudo, dizer que o Rotary em Londrina ele se confunde com a própria história da cidade, né? Basta fazer um paralelo. Londrina foi fundada em 10 de dezembro de 1934. Em 1940 foi fundado o primeiro clube de Rotary na nossa cidade. E desde então, veja bem, Londrina ainda estava no início da sua colonização, né? 6 anos apenas, e o Rotary já estava presente. E por que então aquelas pessoas da época trouxeram um clube de Rotary para a cidade? Porque perceberam a importância que aquilo tinha naquele momento, naquele instante, para o desenvolvimento da cidade. E desde então, os rotarianos sempre participaram ativamente em todas as grandes iniciativas da cidade de Londrina, né? Opa. Podemos citar alguns exemplos, como aí a Santa Casa, né? A própria construção da Santa Casa, a própria construção aí da concha acústica, do Lago Igapó, enfim, o ILES, o ILES, né? Fundação do próprio ILES, Instituto Londrinense aí de Educação para Surdos, e tantas outras iniciativas de rotarianos. Então, volto a dizer, o Rotary, a história do Rotary em Londrina se confunde com a própria história da nossa cidade. Então, é uma grande satisfação, é uma grande responsabilidade estar à frente hoje da associação que representa os rotarianos da segunda maior cidade do estado do Paraná e Londrina entre as maiores do sul do país. Então, é uma grande honra. A associação, normalmente ela se dedica a quê? E qual que é a sua, como presidente, à frente da nova diretoria, o que você pretende fazer? Bom, Marcelo, a Arolon ela passa por um momento assim importante, um momento histórico de uma reestruturação, né, uma nova visão, um novo encaminhamento, numa nova fase que os rotarianos, os clubes que pertencem, né, que fazem parte hoje dos clubes de Rotary de Londrina, estão vivendo. É uma nova fase, com grandes desafios. O Rotary sempre desenvolveu projetos sociais, projetos de atendimento comunitário. São muitas as ações que são realizadas pelo Rotary, pela associação. E o grande objetivo da associação é unir todas essas ações. Nós temos hoje em Londrina cerca de 14 clubes e cada um deles tem as suas ações isoladas, são grandes iniciativas que trazem inúmeros benefícios para a nossa cidade, para toda a região.
Mas a grande missão da associação hoje é congregar, é unificar, é juntar forças para que a gente possa fazer algo realmente que cause grande impacto dentro da cidade de Londrina. Então, a Arolon, a Associação dos Rotarianos de Londrina, tem hoje essa grande missão de unificar todos os clubes de Rotary, seja os clubes, os Rotarys, seja os Interacts, né, que são os nossos jovens, adolescentes, ou também os Rotaracts, né, e unir forças para que a gente possa novamente fazer algo muito relevante para a nossa cidade. O mandato é de quanto tempo? Um mandato de 2 anos. Né? Assumi agora para os anos aí de 2022 a 2024, junto com toda a diretoria. Lógico, não é um trabalho que fazemos sozinho, até porque tem uma frase que diz que sozinho podemos caminhar rápido, mas juntos caminhamos mais longe. Né? Então, há toda uma diretoria junto que nos acompanham, com representantes dos mais diversos clubes da cidade. Sua trajetória no Rotary, você começou quando no Rotary? Eu sou membro associado do Rotary Clube Londrina Sul, né, já onde terminei minha gestão como presidente nesse clube recentemente. Passei essa gestão para o novo presidente, que é o Vanderlei Rezende, que assumiu a nova gestão no Londrina Sul, mas lá atuei como diretor de protocolo por 2 gestões também, e foi aonde tive a honra de conhecer pessoas maravilhosas como o senhor Otávio Scandelar e tantos outros ali que nos dão grandes exemplos da vida rotária. Para quem não conhece o Carlos, o Pellegrini, o gestor empresarial, atua na Sercontel, né? Continua na Sercontel, né? Sim, continuo na Sercontel, sou gerente regulatório e institucional lá da Sercontel. A Sercontel passou por uma grande mudança, como todos sabem, e foi adquirida pelo Fundo Bordeaux e hoje compõe o grupo da Liga Telecom, que já está se tornando um dos maiores grupos de telecomunicações do país, com a aquisição dos lotes do próprio leilão do 5G. Né? Então o grupo arrematou tanto no Paraná quanto em São Paulo e no norte do Brasil. Todos os estados do norte hoje estão com a Liga Telecom para exploração, para prestação do serviço de 5G, que muito em breve deve ser vem aí o 5G. Lá na Arolon, como é que faz? A pessoa se torna associado, o rotariano se torna associado ou não? Como é que... Antes de tudo, é necessário que ele faça parte de um clube de Rotary. Certo? Então, na cidade temos diversos clubes que se reúnem em dias alternados, dias diferentes, horários. Então, quem tem interesse pode procurar um desses clubes, né? Se apresentar, começar a participar como um visitante. Né? Então, nós temos clubes que se reúnem lá na Casa da Amizade, na Rue Prochet 1025, é a nossa sede, mas há clubes que se reúnem nos demais locais, salas de eventos, de hotéis, salas comerciais, justamente para facilitar a participação do maior número de pessoas. Né? Então, quem tem um interesse, quem quer participar, quem quer conhecer, pode procurar, visitar um desses clubes e com certeza será muito bem-vindo. Já a posse foi na Casa da Amizade, né? Sua posse? Sim. Com a Orquestra de Metais de Londrina. A sua orquestra é boa mesmo? É maravilhosa, belíssimo espetáculo, o hino nacional tocado por essa orquestra, emocionante, é de arrepiar. Isso mexe com a nossa emoção, né? O nosso patriotismo, tão importante. Né? Então, é uma grande parceria que está sendo firmada com a Orquestra de Metais de Londrina, né? Junto com a Arolon, para que a gente possa desenvolver inúmeros outros projetos também na área da cultura. Belíssima festa, com uma participação muito grande, né? Que realmente abrilhantou aí a nossa noite, a nossa posse, com a presença de diversas autoridades, amigos, simpatizantes, rotarianos. Carlos Pellegrini, sucesso lá à frente da Arolon. Grande abraço para você. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br
e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco sobre câncer de pâncreas, com o Dr. Jorge Mali Júnior, cirurgião do Hospital do Câncer de Londrina. Boa noite, doutor. Boa noite, Marcelo. Boa noite, telespectadores da CNT. Está tudo ótimo. É um tema bastante importante. Para muitos, o câncer de pâncreas é praticamente uma sentença de morte, né, doutor? O câncer de pâncreas, a principal característica dele, ele é um tumor silencioso, né? Ele não está entre os mais incidentes no Brasil e no mundo, mas ele tem uma alta mortalidade. E aí? E como é que se descobre uma doença assim? Essa é uma das principais causas da alta mortalidade. O diagnóstico precoce, o diagnóstico inicial do câncer de pâncreas, que é a fase que possibilitaria uma chance maior de cura, ela é difícil de ocorrer. A grande maioria dos pacientes com tumor no pâncreas, o diagnóstico se dá numa fase avançada, numa fase tardia da doença, o que prejudica em muito a chance de cura. E nessa fase tardia tem sintoma daí? Aí sim, aí os sintomas aparecem. E os sintomas do câncer de pâncreas, eles também não são muito específicos. O que eu quero dizer com isso? São sintomas vagos, que a pessoa às vezes demora para procurar o médico. Por exemplo, dor abdominal, dor nas costas, perda de peso, um cansaço, às vezes numa fase mais avançada ele pode ficar ictérico, que é com a cor amarelada da pele, né? Mas em geral o paciente, para chegar ao diagnóstico, ele passa por alguns médicos e isso faz com que a chance dele conseguir um tratamento adequado reduza. E qual que é o tratamento? O tratamento do câncer de pâncreas hoje em dia ele envolve cirurgia, né, que pode ser realizada no início, mas para tumores numa fase inicial, ou para tumores numa fase mais avançada, a gente pode lançar mão da quimioterapia associada ou não à radioterapia, para reduzir o tumor e possibilitar uma cirurgia. A cirurgia é literalmente tirar o câncer, é isso? A cirurgia, tirar o pâncreas. Isso, Marcelo. A cirurgia, de acordo com a localização no pâncreas, o pâncreas é dividido em 3 partes, cabeça, corpo e cauda. O local mais comum desses tumores, que é o adenocarcinoma, que a 90% dos casos se dá na cabeça, que a cirurgia é remover parte do pâncreas que contém o tumor. E é possível uma pessoa viver sem o pâncreas?
Sem o pâncreas totalmente, possível mas a pessoa tem uma qualidade de vida um pouco reduzida, porque o pâncreas é uma glândula, né, situada atrás do estômago, em que ela produz substâncias para a digestão dos alimentos, assim como ela produz a insulina, que é necessária para o controle da glicemia. Então, situações que a gente tem que remover todo o pâncreas, essa paciente ele vai ter que tomar enzimas e vai ter que tomar insulina para o resto da sua vida. Né? Transplante não tem, né? Ou tem? Transplante de pâncreas, Marcelo, existe sim, mas o transplante de pâncreas, no caso do tumor, do câncer, ele não é usado. O transplante de pâncreas é utilizado mais para situações de diabetes em fase avançada. E o que causa, especialmente esse tumor que você disse aí, que é a maior incidência? Já tem um estudo? Conseguiram chegar? O que causa isso? Os fatores relacionados ao desenvolvimento do câncer de pâncreas, eles não estão totalmente estabelecidos, mas a gente conhece alguns fatores de risco. Por exemplo, o cigarro hoje é tido como um dos principais fatores de risco. O avanço da idade, a partir de 60 anos de idade, esses tumores são mais comuns. A obesidade, o diabetes, né? A pancreatite crônica, a inflamação crônica do órgão, o abuso de álcool, né? Então, esses são os principais fatores de risco relacionados ao câncer de pâncreas. Que coisa, né? Cigarro, bebida alcoólica em excesso faz mal para um monte de órgãos, aliás, né? Sem dúvida. O pâncreas não poderia estar fora dessa, né? Eu já vi casos também de gente que sofreu um acidente e teve uma ruptura abdominal, bateu com força e depois acabou desenvolvendo um câncer de pâncreas. Isso é mais raro ou acontece mesmo? Então, o trauma do órgão, ele não é associado, ele não é uma causa definida e um fator de risco para desenvolvimento do tumor. Isso ele não é uma causa bem estabelecida, o trauma não. Os principais fatores de risco são esses que eu elenquei agora. Só voltando à questão da cirurgia, quando chega para você um paciente que tem que operar, e você opera, às vezes você não tira todo o pâncreas, e essa parte que fica lá, ela funciona? Sim. Em geral, na grande maioria dos casos, a gente tira parte do pâncreas que está localizado o tumor. Quando a gente tira uma parte do pâncreas, a outra parte, em geral, ela funciona bem, né, na produção de substâncias para digestão dos alimentos, assim como no controle da glicemia com a produção de insulina. Geralmente a pessoa não tem problema. É lógico que se você operar um diabético, um paciente que já tem uma função deteriorada do pâncreas e você retirar parte dele, você pode piorar um pouquinho o diabetes, você pode piorar um pouquinho essa condição. Ou seja, nesses casos aí, tem uma série de medicamentos que vão ter que acompanhar a vida dessa pessoa, ou não? Isso mesmo, sem dúvida. Né? Para que haja uma sobrevida aí. Para que haja uma qualidade de vida. Agora a questão é a seguinte, mas é possível, não tem como o câncer de mama tal, e que é possível fazer os exames para tentar pegar mais cedo. Mas é possível tomar alguma atitude para tentar antecipar o surgimento, pelo menos pegar no início? Marcelo, essa pergunta ela é muito boa e o mundo todo busca hoje um exame ou alguma atitude que possa aumentar a chance de um diagnóstico precoce do câncer de pâncreas. Mas atualmente não há um exame de rastreamento, não há um exame que a gente possa fazer de forma anual ou de forma periódica para tentar diagnosticar o câncer do pâncreas. A gente não tem isso como tem na próstata, como tem no câncer de mama. Né? Mesmo o ultrassom da vida não conseguem pegar o câncer no início da próstata? O ultrassom é um exame básico, mas o pâncreas, devido à sua localização, que é uma localização na parte profunda do abdômen superior, dificulta o acesso até do ultrassom. Mas o ultrassom é um exame básico que ele pode indicar alguma alteração. Aí a gente teria que partir para a tomografia, para a ressonância, que são exames que conseguem ver o pâncreas, visualizar o pâncreas de uma forma mais detalhada. Então o caminho é esse, mas todo mundo fazer ressonância uma vez por ano é complicado, né? Na saúde pública, então nem se fala, não é? Raciocínio perfeito, é complicado a questão do custo e não tem comprovação científica, né? Tem mais esse fator. De qualquer maneira, e é genético? Tem uma predisposição genética ou não?
Pode ter sim. Um dos fatores de risco é a história familiar positiva para câncer de pâncreas. Né? O câncer de pâncreas pode estar relacionado a síndromes genéticas, mas isso é a minoria, Marcelo. A maioria dos casos do adenocarcinoma de pâncreas são relacionados a fatores do meio ambiente, como eu disse, cigarro, abuso de álcool, diabetes, obesidade, né, pancreatite crônica, essas são as principais causas e ele é um pouco mais comum no sexo masculino. Mas, só voltando à primeira pergunta, ainda é uma sentença de morte ou a evolução das técnicas cirúrgicas e tal, hoje já conseguem uma sobrevida de uma parte maior dos pacientes? Marcelo, o diagnóstico do câncer de pâncreas não é uma sentença de morte, mas como eu disse, o tratamento avançou bastante, né? Hoje a gente consegue fazer cirurgias para tumores complexos do pâncreas, a quimioterapia ela melhorou, a radioterapia, as técnicas de radioterapia elas melhoraram, mas continua sendo ainda, como eu disse, uma doença que não é tão incidente no Brasil e do mundo, ela não está entre os tumores mais comuns, mas ela está entre os tumores que mais matam, por conta do diagnóstico geralmente numa fase avançada. Dr. Jorge Marley Júnior, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Está conosco o cirurgião plástico Odi Silveira Filho, que esteve no Congresso Mundial em Paris. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Como estamos, Marcelo? Tudo jóia. Tudo em paz, muito obrigado pelo convite. Como é que foi o Congresso em Paris? Conta pra gente. Então, Marcelo, o Congresso é muito interessante, sabe? Na verdade, esse Congresso acontece todo janeiro e como houve a pandemia, eles foram adiando e acabaram fazendo esse Congresso em junho. E é um congresso que reúne cirurgiões plásticos, dermatologistas e coisas relacionadas ao envelhecimento, sabe? Então é um congresso geralmente muito grande, mas esse congresso agora extrapolou, porque geralmente eles esperam em torno de 10 mil participantes, e esse ano tiveram 14 mil participantes lá. Sabe? Muito expressivo, hein? Nossa. Exatamente.
Então, para você ter uma ideia, em termos de estandes, tinham mais de 500 estandes. Então, era um negócio absurdo. Se você quisesse conhecer todos os estandes, você não podia nem frequentar o congresso, né? Você tinha que escolher, na hora do almoço, ter um tempinho para você dar uma olhadinha nos estandes, né? Que tinha realmente também muitas coisas interessantes, né? E para você entender a magnitude desse congresso, ele tem 14 salas que são aulas que acontecem ao mesmo tempo, sabe, simultâneas. Então você imagina que você chega lá, vamos imaginar assim, que quero assistir hoje das 8 às 9, você tem lá 14 opções em termos para ver coisas diferentes. Então você tem que fazer uma programação e às vezes você quer, das 8 às 9 é uma coisa, das 9 às 10 é outra, que é no outro andar, que você tem que subir e descer, entende? Então tem que ter um pouco atleta assim para poder assistir, sabe? Muito conteúdo, mas muito interessante. Então. Muito conteúdo bom. Na cirurgia plástica o que acabou se falando mais foram algumas técnicas, entende? Vários cirurgiões internacionalmente reconhecidos estiveram presentes e falaram. Com técnicas interessantes, técnicas novas e às vezes até algumas coisas são, tipo algumas pequenas variações que às vezes são interessantes, sabe? Na parte de dermatologia também aconteceu muita coisa, sabe? Uma novidade que cada vez mais a gente tem visto com relação à dermatologia o uso do exossoma, que é uma coisa relativamente nova, que é como se fosse uma vesícula, e que essa vesícula ela leva RNA, DNA, proteínas, substâncias dessa própria célula e que parece que ela realmente tem alguma coisa de comunicação com outras células, sabe? Então, eles estão vendo um campo enorme com a utilização desse exossoma, tanto que tinha lá uma empresa que já estava utilizando o exossoma para tratamento, principalmente tratamento de pele, né? Então, assim, você vê lasers de tecnologia cada vez mais interessantes, com avanços, né, nessa área. Você vê, por exemplo, algumas coisas de radiofrequência, que cada vez mais a gente tem notado que a radiofrequência é uma coisa muito interessante. Algumas coisas que conseguem melhorar a musculatura, você consegue hipertrofiar a musculatura. Algumas coisas que você consegue fazer com que diminua a quantidade de gordura, sabe? Então, às vezes são tecnologias novas que eles estão até apresentando essas tecnologias que vai demorar um tempo para que a gente consiga depois, assim, que essa tecnologia acabe sendo depois colocada, né, aqui para todo mundo que consiga fazer e que tenha um resultado bom. No dia a dia. No dia a dia, exatamente. Mas uma coisa é certa, elas vão acabar chegando. Com certeza, porque tecnologia é assim, né? Você vai fazendo, vai se testando, a coisa vai funcionando, aí você, puxa, tem alguma coisa que não funciona bem, você melhora, e assim por diante você vai conseguindo melhorar. Hoje, do que você viu, há alguma distância da cirurgia plástica internacional para praticada no Brasil? Lá no Congresso, o que você notou? Então, Marcelo, a coisa que a gente percebe é o seguinte, por exemplo, o que nós temos, assim, que isso é a opinião minha, né, que eu acho que acaba atrasando um pouco a nossa medicina, vamos dizer assim, nós temos o nosso que faz toda a parte que é a Anvisa, né, que ela faz toda essa parte de ver todos os aparelhos, ver todos os produtos, para realmente liberar para que os médicos, que a gente possa usar isso, sabe? E com isso, é uma coisa que é morosa, é uma coisa que tem todo um processo demorado para se conseguir fazer todo esse processo, sabe? E custoso, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que tem duas grandes empresas que fazem isso, que é uma nos Estados Unidos, sabe, que é o FDA, e tem a CE, que é na Comunidade Europeia, e que a grande maioria desses produtos, desses equipamentos, são aprovados pelos dois, sabe? Então, com isso, eles podem trabalhar isso na Comunidade Europeia inteira, em toda a Europa, e tem muitos países que aceitam, tanto se esse aparelho, por exemplo, tem o FDA e tem o CE, né, eles aceitam no país porque eles já passaram por duas organizações regulatórias que disseram, não, esse aparelho é bom. Só que aqui no Brasil nós temos que passar pela Anvisa. E o processo da Anvisa é realmente complicado. Então, o que você vê lá? Você vê várias opções que com certeza absoluta vão demorar muitos anos para chegar aqui no Brasil, porque tem que passar por todo o processo da Anvisa. Então, assim, nós nunca vamos ter exatamente as opções como você falou que tem lá. Com certeza lá sempre vai ter muito mais opção, exatamente por isso. Em contrapartida, os médicos brasileiros são muito respeitados, né?
Ah, com certeza. No mundo todo, né? A gente frequenta congressos americanos de cirurgia plástica, que realmente são os congressos muito bons, né? E a gente observa que os americanos que os brasileiros, dentro do congresso, são convidados vários brasileiros para falar e são muito respeitados lá não só no mercado americano, né, na plástica, mas na plástica mundial. São realmente cirurgiões que são respeitados no mundo inteiro. Afinal de contas, o Brasil também é um dos campeões de procedimentos de cirurgia plástica. Com certeza. Hoje estamos em segundo lugar, estamos somente atrás dos Estados Unidos. E o que você mais faz, doutor, em termos de cirurgia plástica? Hoje o que a gente mais faz é prótese de mama, que ainda é uma coisa que a gente acaba fazendo mais. A cirurgia do abdômen é outro negócio outra cirurgia que a gente faz bastante também, que é uma coisa comum que a pessoa após a gravidez, após um excesso de peso, após um emagrecimento, existe uma sobra de pele e a gente tem que tratar esse excesso de pele, né? E outra coisa que também, às vezes, junto com a prótese de mama, que a gente acaba fazendo, é a que chama de pexia, que é levantar a mama, que é quando a mama, depois de um certo tempo, depois da amamentação, ela acaba caindo, então você acaba tendo que levantar, algumas vezes só levantando, e outras vezes existe a necessidade, por falta de tecido dessa mama, de colocar uma prótese, por exemplo, para deixar um aspecto mais bonito. E é preciso destacar que essas cirurgias já evoluíram bastante, né, doutor? Ah, com certeza. E sempre, sabe, Marcelo, sempre acontece técnicas novas, e sempre tem coisas novas. E aquilo que nós começamos, né? A gente tem que... as pessoas vão fazendo e aí vão publicando, e a gente vai percebendo que essas técnicas são mais interessantes e aí a medicina vai evoluindo. Doutor Odir Silveira Júnior, muito obrigado pelas informações, um grande abraço. Muito obrigado, Marcelo. E venha mais vezes para a gente conversar mais. Grande abraço. Muito obrigado, grande abraço. Foi um prazer. Já voltamos. Oferecimento Pátio São Miguel, aberto das 7 às 23 horas. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Nesse momento vamos conversar sobre um assunto muito interessante no programa Militão e Militão, que é microfisioterapia nas crianças. Para falar sobre o tema, conosco está a Claudete Romanizem, fisioterapeuta com formação em microfisioterapia. Como vai, Claudete? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E você, Marcelo? Tudo jóia, tudo bem. Tá bom. Então, vamos começar falando do tema. A microfisioterapia pode ser realizada em crianças? A partir de quando? Pode, deve. Ela é uma terapia suave, natural, né? Não tem contraindicação, é só com toques leves. Então a gente atende aí desde recém-nascidos até o final da infância ali, que a gente considera aí 10, 11 anos, né? Mais ou menos, depois a gente já considera adolescente. E o que a gente vai fazer? Estimular o próprio corpo da criança a reagir de forma que ela mesma utilize as forças internas e não precise utilizar um medicamento ou algo externo. Então eu atendo as crianças que já vêm com algum sintoma, alguma patologia, e também pais que trazem para uma prevenção, para a gente estudar o corpo da criança, ver se tem algo que ela já traz aí da gravidez, do parto, do ambiente familiar, alguma coisa que possa vir a influenciar a saúde dela. Então a gente já faz aí também um trabalho preventivo com essas crianças. E no caso dos bebês, Claudete, o que leva as mães a procurarem a microfisioterapia?
Bom, segundo os pediatras, as duas queixas mais comuns das mães: doutor, meu filho não come, doutor, meu filho não dorme. Então, o sono e a alimentação também, né, do que eu recebo no consultório, são as queixas mais comuns. Então, distúrbios do sono, a criança que tem um sono, o bebê que tem um sono agitado, só dorme no colo, só dorme na cama dos pais. E também as questões de alimentação, dificuldade na amamentação, dificuldade na introdução alimentar, alergia, intolerância, né, intolerância a leite, intolerância a algum alimento. Então, tudo isso traz um desgaste, né, físico e emocional para toda a família. Então, a gente auxilia aí a equilibrar o corpo da criança para que ela possa fluir nessas duas questões aí com mais tranquilidade. Quais as causas desses sintomas nos bebês, Claudete? Bom, no caso dos bebês é muito interessante, porque como eles não falam, os pais não entendem, né, o que está trazendo esse desconforto, por que essa criança chora tanto. Então nós vamos investigar as memórias, né, porque o corpo da criança ele vai trazer para a gente as marcas, as memórias do que ela vivenciou, desde a concepção. Então, a gente vai achar, né, no corpo dela marcas, por exemplo, ela foi desejada, ela foi planejada, foi uma inseminação, né, uma fertilização in vitro, tudo isso afeta, né, a criança. Houveram abortos antes dessa criança ser concebida? Como é que foi o ambiente dentro do útero e o ambiente familiar? A mãe usava drogas, a mãe usou medicamentos, fazia algum tratamento, tinha depressão, passou por algum estresse. Então, como é que está esse ambiente hoje? Tudo isso vai influenciar a saúde física e emocional da criança. Então, nós vamos realizar essas correções para que essas memórias se suavizem no corpo dela e não afetem mais a saúde e o comportamento dela. E nas crianças maiores, quais são os sintomas mais comuns que você recebe no consultório? Bom, neste momento pós-pandemia, muitas questões comportamentais. Crianças com muitos medos, crianças que estão com dificuldade de voltar para a escola, de deixar a casa, deixar a família e ir para a escola. Mas no contexto geral, eu recebo crianças que se inflamam muito, né? Vivem com o ouvido inflamado, pulmão inflamado, garganta inflamada, infecções recorrentes, né? Alergias, as questões do desenvolvimento, dificuldade de sair da fralda. Muitas crianças que não conseguem, têm medo de usar o vaso sanitário, tem questões assim no próprio desenvolvimento, no aprendizado, atrasos na fala, no desenvolvimento, timidez excessiva, automutilação, crianças que já se automutilam. Então, tudo isso, acho que as crianças estão absorvendo muitas questões dos adultos, né? Estão adoecendo. Então, tudo isso indica que está em desequilíbrio. Tem algum desequilíbrio que precisa ser tratado ali na criança, né? Vamos, inclusive, falar das crianças adotadas. Qual que seria o papel da microfisioterapia nesse caso? Bom, no caso das crianças adotadas, o trabalho é muito especial, porque os pais muitas vezes não têm informação, não sabem o que a criança passou, se ela, né, ou na gestação, ou mesmo depois de nascida, o que ela pode trazer de questões hereditárias. Então, a criança, o corpo da criança vai ser como um livro, né, que nós vamos abrir para entender um pouco melhor a história dessa criança, acessar essas informações e fazer as liberações para que essa criança e essa família possam ter uma vida mais tranquila e ela possa se desenvolver, possa ter um melhor desenvolvimento. Então, vamos falar um pouco também das crianças com deficiência física ou mental. Elas podem se beneficiar com a microfisioterapia, Claudete? Sim, Marcela, a microfisioterapia é uma técnica passiva. Então, nós vamos realizar, né? Então, a criança ela não precisa participar ali. O corpo dela vai participar, mas também de forma passiva. Então, as crianças com deficiência, com síndrome, elas respondem muito bem à microfisioterapia, melhoram os sintomas, melhoram o desenvolvimento, melhoram a evolução. Então, é uma ótima técnica para executar com elas também. Você falou agora há pouco das informações que você tem que obter em todas essas crianças. E quais locais do corpo, Claudete, da criança você encontra essas informações? Bom, a gente vê o corpo da criança como um HD, né? Como se fosse um HD externo, cheio de informações, mas elas têm que ser decodificadas, né? Tem que ser traduzidas. Com as nossas mãos nós vamos traduzir essas informações. As informações estão no corpo todo, desde a cabeça até o dedinho do pé mesmo. A gente encontra informações no corpo da criança de acordo com os aproximadamente 500 mapas aí que a microfisioterapia já tem. Mas só para citar um exemplo,
Na clavícula, na região da clavícula, a gente pode acessar informações de acúmulo de toxinas, medicamentos, vacinas, tudo aquilo que o corpo não metabolizou, a gente pode acessar e liberar. Na região da virilha, aqui na região inguinal, medos, a gente pode acessar sinais que a criança acumulou, situações que geraram medo e a gente pode liberar. Tem também sinais do corpo, locais no corpo da criança, pontos que falam sobre o não dito, coisas que a criança não falou, que não foram ditas, ou pela criança ou pela família, alguma coisa que está no ar e a gente pode também liberar. E a gente vai sentir debaixo das nossas mãos o corpo vir buscar essa correção e aquilo se acalmar no corpo da criança. É muito especial. Como que é realizada, aliás, por curiosidade, como é realizada uma sessão de microfisioterapia nas crianças? Olha, cada idade tem sua especificidade, né? Os bebês é tranquilo, porque quanto menores, eles podem, a gente pode fazer a sessão no colo da mãe, ela pode até, se precisar amamentar, a criança alimentar durante a sessão, ela pode alimentar. O ambiente é tranquilo, o atendimento é individualizado, então é muito tranquilo. Nas maiores, a gente já utiliza os recursos, coloca um celular com desenhinho, né, que a mãe sabe que já é de hábito da criança, a gente pode fazer ali, colocar uns brinquedinhos, algo para ela rabiscar. Então a gente vai distraindo a criança e vai executando, mas normalmente elas aceitam muito bem. E há alguma orientação especial depois da sessão, Claudete? Olha, após a sessão, ela pode sentir mais sede e mais sono. Normalmente as crianças têm menos reação, vamos dizer assim, do que os adultos. Mas oferecer um pouquinho mais de líquido, mais amamentação, deixar ela dormir um pouquinho mais, porque durante 2 meses isso vai ficar trabalhando no corpo da criança, mas essas reaçõezinhas, em 2 dias ela já volta ao metabolismo normal dela. Claudete Romanizzi, muito obrigado, grande abraço, até a próxima, hein? Até a próxima, muito obrigada. Boa noite para todos.